Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 19. Edward ficou durante uma semana no chalé. A Sra. Dashwood insistiu carinhosamente para que ficasse por mais tempo, porém ele resolveu ir embora quando o prazer de estar com as amigas encontrava-se no auge, como se quisesse castigar-se. Durante os últimos 2 ou 3 dias seu ânimo melhorara bastante, se bem que ainda continuasse muito oscilante. Demonstrava-se cada vez mais apegado à casa e seus arredores. Nunca falava em ir embora sem suspirar. Disse que no momento não tinha compromisso algum de trabalho, mas que precisava partir, apesar de não saber para onde iria ao deixá-las. Jamais uma semana havia passado tão depressa. Edward não podia acreditar quando ela chegou ao fim. Afirmou isso repetidamente e disse outras coisas também, que marcaram a mudança de seus sentimentos e deram uma ideia do que provocava suas atitudes. Ele não gostava de morar em Norland. Detestava ficar na capital, mas teria de ir para um dos 2 lugares, Norland ou Londres. Dava importância à amabilidade delas acima de todas as coisas, e fora imensa sua felicidade enquanto ficara ali, em sua companhia. Todavia precisava deixá-las no fim da semana, apesar de não ser o que ele nem elas queriam. Tinha de ir, desta vez sem mais restrições. Elinor atribuiu esse modo estranho de agir à influência da mãe dele, e ficou contente por não conhecer direito a mãe de Edward e de poder atribuir a ela todo e qualquer comportamento estranho do filho. Apesar de desapontada, aborrecida e às vezes desgostosa com o modo de agir instável que ele apresentava em relação a ela, sentia-se disposta a considerar o conjunto das atitudes de Edward com a cândida boa vontade e o generoso apreço que sua mãe demonstrara ter para com Willoughby, apesar desse cavalheiro ter feito com que ficasse triste e preocupada. Atribuía ao desânimo de Edward sua reserva e distância à necessidade de independência e à possibilidade de ter conhecido a determinação e os desígnios da Sra. Ferrars. A brevidade da visita e a teimosia em deixá-las originavam-se da mesma enraizada inclinação, da mesma inevitável necessidade de contemporizar com sua mãe. A antiga e bem estabelecida luta entre o dever e a vontade, entre pais e filhos, era a causa de tudo. Elinor gostaria de saber quando essas dificuldades desapareceriam, quando essa oposição se anularia, quando a Sra. Ferrars se resignaria a libertar o filho, para que ele pudesse ser feliz. Diante desse anseio, sem grandes esperanças, procurava conforto na renovada confiança na afeição de Edward, que residia na lembrança de expressões contidas em olhares ou palavras dele, enquanto se encontrava em Barton, e, principalmente, naquela decisiva prova que ele exibia constantemente no dedo. "Eu creio, Edward", disse a Sra. Dashwood, quando tomavam café na última manhã, "que você seria um homem mais feliz se tivesse alguma profissão, um trabalho ao qual dedicar seu tempo, e isso iria ajudá-lo também a fazer planos, a tomar iniciativas. Sem dúvida, essa decisão apresentaria alguns inconvenientes para seus amigos, como, por exemplo, você não teria mais tanto tempo para dedicar a eles, mas você seria beneficiado em tudo, afinal, e sempre saberia para onde ir quando fosse despedir-se deles." "Posso garantir-lhe", replicou o jovem cavalheiro, "que tenho pensado muito nisso, do mesmo modo que a senhora pensa agora. Foi, continua sendo e provavelmente sempre será uma profunda infelicidade para mim não ter nada a que me dedicar, nenhuma profissão que me dê sustento e me ofereça um mínimo de independência. Mas, infelizmente para mim e para meus amigos, eu fui feito assim, um ser inútil, desamparado. Nunca conseguimos concordar na escolha de uma profissão. Eu sempre preferi a igreja e ainda prefiro, mas minha família não considera que seja uma profissão bastante ativa para mim. Elas preferem o exército, que por minha vez acho ativo demais. A lei foi considerada e classificada bastante distinta. Muitos jovens advogados que têm gabinetes no templo fazem bonita figura nos melhores círculos sociais
e dirigem pelas ruas da cidade seus conhecidos troles. Contudo, não tenho inclinação para o direito, que minha família prova, nem mesmo em seus aspectos mais simples. Quanto à Marinha, tem seus fascínios, porém eu já era velho demais para alistar-me quando falou-se nisso. Assim, como não havia necessidade premente de que eu escolhesse uma profissão, como seria mais vistoso e extravagante com um casaco vermelho do que sem ele, afinal de contas a ociosidade pareceu-me mais vantajosa e digna, pois um rapaz de 18 anos não costuma esforçar-se muito para resistir às exortações dos amigos que incitam a não fazer nada. Então entrei para Oxford e entreguei-me dignamente ao ócio, com a consequência de que, eu acredito, ponderou a Sra. Dashwood, uma vez que a ociosidade não traz felicidade, seus filhos também passarão pelos mesmos dissabores. Eles serão educados, garantiu Edward com seriedade, de maneira a serem diferentes de mim, se for possível, nos sentimentos, na maneira de agir, em tudo. Vamos, diz isso porque está muito desanimado, Edward. Sente-se profundamente melancólico e imagina que só um homem diferente de você tem possibilidade de ser feliz. Mas lembre-se de que a dor de separar-se dos amigos se impõe a todas as pessoas de vez em quando, seja qual for sua educação ou nível social. Você precisa ter paciência. Se quiser, pode dar ao que precisa um nome mais fascinante. Esperança, por exemplo. Um dia sua mãe irá proporcionar-lhe essa independência pela qual está tão ansioso. É dever dela, e seu desejo, se não a sua felicidade, no mínimo impedir que você desperdice sua juventude com o descontentamento, o que não se pode fazer em alguns meses? Eu creio, contrapôs Edward, que precisaria de muitos meses para conseguir alguma coisa. Essa desesperada mudança no modo de pensar, se bem que não pudesse ser transmitida para a Sra. Dashwood, acrescentou mais sofrimento à partida de Edward, que aconteceu logo depois e deixou uma sensação desconfortável, principalmente nos sentimentos de Elinor, que precisaria de muito esforço e tempo para se recompor. Mas, como se determinara a recuperar-se e a não demonstrar que aquela despedida a fazia sofrer mais do que sua família sofria, ela não adotou o método tão apaixonadamente empregado por Marianne, quando passara pela mesma situação, de aumentar e fixar a tristeza, mantendo-se calada, solitária e inativa. Suas atitudes eram tão diferentes quanto seus objetivos e procurava atingi-los com a intensidade de sempre. Elinor sentou-se à sua mesa de trabalho assim que Edward saiu do chalé e manteve-se ocupado o dia inteiro. Não evitava ouvir ou falar no nome dele. Mostrava-se mais interessada do que nunca nos problemas gerais da casa e da família, se bem que não diminuísse seu sofrimento agindo dessa maneira. Pelo menos evitava que sua mãe e as irmãs fossem inutilmente sobrecarregadas com mais uma preocupação provocada por ela. Esse modo de agir, exatamente o contrário do modo que ela agia, não pareceu a Marianne mais meritório do que sua atitude parecera censurável para Elinor. Quanto ao autocontrole, foi bastante fácil para Elinor. Para uma pessoa de gênio forte seria impossível. Para uma de gênio muito fraco, não teria mérito. Ela era incapaz de confirmar que as afeições de sua irmã não eram calmas, se bem que ficasse corada só de pensar nisso. Quanto à grandeza das próprias afeições, dava a mais conclusiva prova dela, continuando a amar e respeitar essa irmã, apesar de sua mortificante convicção. Sem afastar-se da família, sem sair de casa sozinha a fim de evitar a companhia da mãe e das irmãs, sem passar a noite inteira entregue a tristes meditações, Elinor descobria que cada dia lhe fornecia lazer suficiente para pensar em Edward e nas atitudes dele, sob todas as variações possíveis causadas por seus diferentes estados de ânimo, de ternura, piedade, aprovação, censura e dúvida. Havia numerosos momentos durante os quais produzia-se um efeito de intensa solidão, fosse pela ausência da mãe e das irmãs, ou pela natureza do afazer de cada uma, que as impedia de conversar. Nessas ocasiões, a mente de Elinor libertava-se inevitavelmente, e seus pensamentos não admitiam restrições de espécie alguma, fazendo com que o passado e o futuro, com referência a temas interessantes, ficassem ao alcance dela, exigissem sua atenção e fortalecessem suas lembranças, suas reflexões e sua fantasia. Em uma dessas oportunidades de sonhar, certa manhã, logo depois da partida de Edward, quando se encontrava à sua mesa de trabalho, Elinor foi despertada pela chegada de alguém. Por acaso estava sozinha. A batida do pequeno portão, que dava entrada ao jardim verde diante da casa, fez com que ela olhasse pela janela
e visse um grupo de pessoas entrando. Entre elas estavam Sir John, a Sra. Jennings, Lady Middleton e havia duas outras, um cavalheiro e uma dama, que ela não conhecia. Como estivesse sentada perto da janela, Sir John não tardou a vê-la e, deixando aos demais a cerimônia de bater à porta, caminhou por cima da grama a fim de percorrer o espaço entre a porta e a janela. Então falou no tom mais baixo do que pôde, para não ser ouvido pelos outros. Bem, hoje trouxemos dois estranhos. O que acha deles? Psiu, eles podem escutá-lo. Não me importa que escutem. São os Palmer. Charlotte é muito bonita, garanto. Poderá vê-la se olhar pela janela. Como Elinor tinha certeza de que veria o casal dali a alguns instantes, preferiu não tomar essa liberdade e pediu desculpa por não fazê-lo. Onde está Marianne? Ela fugiu porque nos viu chegando? Vejo que o piano está aberto. Acho que ela foi dar um passeio. Nesse momento, a Sra. Jennings juntou-se a eles, pois não tinha paciência bastante para esperar até que a porta fosse aberta e só então contar a sua história. Achegou-se à janela e cumprimentou. Como vai, minha querida? Como vai a Sra. Dashwood? E como vão as suas irmãs? Como? Está sozinha? Então vai gostar por lhe fazermos um pouco de companhia. Eu trouxe minha outra filha e meu outro genro para conhecê-las. Eles chegaram de maneira tão inesperada. Tive a impressão de ouvir o barulho de uma carruagem na noite passada, enquanto tomávamos chá, porém jamais me passou pela cabeça que poderiam ser eles. Pensei, na verdade, que devia ser o Coronel Brandon que havia voltado. Assim eu disse a Sir John. Acho que ouvi uma carruagem. Talvez seja o Coronel Brandon que voltou. Elinor foi obrigada a interrompê-la no meio da história, a fim de receber as demais pessoas. Lady Middleton apresentou os dois desconhecidos. A Sra. Dashwood e Margaret desceram naquele mesmo instante e todos sentaram-se. Ficaram olhando uns para os outros, enquanto a Sra. Jennings continuava sua narrativa, ainda entrando na sala, seguida por Sir John. A Sra. Palmer era vários anos mais jovem do que Lady Middleton e totalmente diferente dela, em todos os aspectos. Baixa e gorducha, tinha um rosto bonito e a mais radiante expressão de bom humor que pode existir. Suas maneiras não eram tão elegantes quanto as da irmã, porém era muito mais simpática. Chegara sorrindo, sorriu o tempo todo da visita, menos no momento em que deu uma gargalhada e foi embora sorrindo. Seu marido era um jovem e sério senhor, de 25 ou 26 anos, com ar de ser mais fino e ajuizado do que a esposa, porém muito menos disposto a agradar ou ser agradado. Entrou na sala com pose de autossuficiência, fez uma leve reverência às senhoras, sem dizer uma palavra, e, depois de observar a elas e ao ambiente com olhares rápidos, pegou um jornal que se encontrava sobre a mesa e pôs-se a lê-lo, como se tivesse sido interrompido enquanto lia. A Sra. Palmer, ao contrário, que fora dotada pela natureza para ser uma pessoa sempre civilizada e gentil, sentou-se apenas depois de ter demonstrado sua admiração pela sala e por todos os objetos que se encontravam nela. Que sala mais encantadora! Jamais vi outra assim tão fascinante. É incrível, mamã, como ela ficou diferente desde a última vez que estive aqui. Sempre achei esta casa adorável, madame. Voltando para a Sra. Dashwood. Mas a senhora tornou-a maravilhosa. Veja, minha irmã, como tudo aqui é delicioso. Como eu gostaria de ter uma casa assim. Gostaria também, Sr. Palmer? O Sr. Palmer não deu resposta. Aliás, nem sequer desviou os olhos do jornal. O Sr. Palmer não me ouviu, disse ela rindo. Nunca me ouve. É tão ridículo. Essa era uma grande novidade para a Sra. Dashwood, que jamais conseguira ver graça alguma na desatenção de alguém, e não pôde deixar de olhar o casal com admiração. Entretanto, a Sra. Jennings falava o mais alto que podia, contando a história de sua surpresa na noite anterior, ao ver os recém-chegados, só se calando depois de ter dito tudo. A Sra. Palmer ria com todo gosto ao lembrar-se do espanto da mãe, e todos concordaram com ela, umas 2 ou 3 vezes em que havia sido uma agradável surpresa. Vocês podem imaginar como todos nós ficamos alegres ao vê-los, acrescentou a Sra. Jennings, inclinando-se para Elinor e falando em voz menos alta, como se não quisesse que os outros ouvissem, apesar de estarem sentadas cada qual de um lado da sala. Porém, não posso deixar de desejar que eles não tivessem viajado tão depressa, nem feito uma viagem tão longa quanto essa, pois vieram de Londres, onde foram cuidar de um negócio, porque você entende, acenou de maneira significativa e apontou para a filha, não se deve fazer isso no estado em que ela está. Eu quis que minha filha ficasse em casa esta manhã,
descansando, mas ela insistiu em vir conosco, porque queria muito conhecer vocês. A Sra. Palmer riu e disse que não iria fazer-lhe mal algum. Ela espera o bebê para fevereiro, continuou a Sra. Jennings. Lady Middleton não pôde mais suportar essa conversa e obrigou-se a perguntar ao Sr. Palmer se havia alguma novidade no jornal. Não, nenhuma, respondeu ele e voltou a ler. Aí vem Marianne, exclamou Sir John. Agora, Palmer, você vai conhecer uma moça espantosamente linda. Assim falando, ele saiu da sala, foi abrir a porta da frente e voltou com a jovem. No momento em que a viu, a Sra. Jennings perguntou-lhe se ela havia estado em Allenham, e a Sra. Palmer gargalhou com prazer, demonstrando que entendera a pergunta. O Sr. Palmer ergueu a cabeça quando Marianne entrou na sala, observou-a por alguns minutos e voltou mais uma vez ao seu jornal. Os olhos da Sra. Palmer, nesse momento, passavam pelos quadros pendurados nas paredes da sala. Ergueu-se para ir vê-los melhor. Oh, como esses aqui são lindos! Sim, que maravilha! Veja, mamã, que encantamento! Declara esses quadros absolutamente fascinantes. Poderia ficar olhando-os para sempre. Tornou a sentar-se e logo esqueceu de que havia quadros na sala. Quando Lady Middleton se pôs de pé, a fim de ir embora, o Sr. Palmer também se levantou, colocou o jornal de lado, endireitou os ombros e fitou todos os presentes, um a um. Meu amor, você estava dormindo? Indagou sua esposa com uma risada. Ele não respondeu, apenas observou-a e examinou atentamente a sala, notando que possuía pé direito baixo e que o teto estava rachado. Aí fez uma reverência e retirou-se com os demais. Sir John insistira muito para que elas fossem no dia seguinte a Barton Park. A Sra. Dashwood, que ainda não os recebera para jantar no chalé, tantas vezes quantas já haviam ido jantar com eles, recusou-se absolutamente a ir, mas suas filhas poderiam comparecer, se quisessem. Contudo, as jovens não tinham curiosidade de ver como o Sr. e a Sra. Palmer comiam e não esperavam ter o mínimo prazer com isso. Desse modo, procuraram um pretexto para não ir. O tempo estava meio inseguro e com certeza iria piorar. Lady Middleton, então, que não insistira com a mãe, insistiu com as filhas. A Sra. Jennings e a Sra. Palmer juntaram suas forças às dela, parecendo muito ansiosas para evitar um jantar apenas com a família, e as moças viram-se obrigadas a aceitar o convite. Por que eles nos convidaram? Perguntou Marianne logo depois que as visitas haviam saído. O aluguel deste chalé é considerado baixo, mas irá tornar-se alto demais se tivermos de ir jantar com os Middleton toda vez que eles e nós recebemos visitas. Com esses convites frequentes, eles estão sendo gentis e sociáveis conosco agora, observou Elinor. Como eram há algumas semanas. Não houve mudança alguma neles. Se suas festas tornaram-se tediosas e insípidas, devemos procurar o motivo disso em outro lugar.